Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Muito obrigado aos meus irmãos e amigos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Você conhece? Conhece não? Está seguindo a gente lá não? Vamos fazer a família crescer? Vem fazer parte da família Falando de Bíblia Oficial, @Falando de Bíblia Oficial. Meus irmãos, me enviaram lá. Irmão, eu não sei o que esses irmãos caçam coisa. Pastor Marcos Pereira. Marcos Pereira, ele tem aquele jeitão, né, irreverente, falar, e ele estava testemunhando quando o tal do Diego Ritt e a página Crente Aranha pegaram pedaços da explicação dele e fizeram uma brincadeira, um tanto que sem graça, mas eu vou fazer uma nota aqui sobre isso. Dá uma olhadinha comigo aí. Acompanha-o, confere. Eu recebi, nesse mesmo dia, o TEI de uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou o TEI, acontece um mistério sobrenatural. Pá! Degai. Pá! Pegou. Pá! Meus irmãos, a coisa tá séria, porque para um, segundo ele, bateu um raio na cabeça e ele ganhou o TEI. O outro lá da Mata Fechada ganhou o TIRG. Você lembra? É o TEI, é o TIRG. Sei lá, gente, eu não consigo entender como que nesses dias a galera faz tão vulgar aquilo que Deus nos deu como dom. Falar em línguas, ou a variedade das línguas, e a galera faz uma coisa assim, sabe? Como se fosse nada, não respeitando a historicidade bíblica daquilo que é a manifestação do dom de Deus. Irmão, quando o Espírito Santo desceu, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, narrativa lucana, capítulo 2, do livro histórico do Novo Testamento. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando se ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Imagina, tinham medo os persas, elamitas, cretenses, árabes, gente de todas as partes do mundo, e eles se entendiam. A galera vai ficar naquela, pastor, aquilo é xilolália, aquilo é glossolalia. Irmão, aquilo foi poder de Deus. Me explica, como é que alguém chega falando árabe, o outro chega falando hebraico, o outro chega falando cretense, o outro chega falando lá grego, e todo mundo se entende. Tem gente que falando na nossa língua a gente não entende. Agora imagina outra pessoa chegando perto de você, falando em outro idioma e todo mundo se entendendo. Explica aí, teólogos de plantão, antes de me baterem aí nos comentários. Eu sou assembleiano, nasci na Igreja Batista, os pastores que pastorearam a minha família, a maioria deles foram de ordem reformada e tive uma boa instrução na palavra, todavia eu não desprezo o dom de Deus em nós. E não vou dizer que foi só para a igreja de Atos, para os apóstolos. O Espírito Santo desceu e ele se move. Ele é um agente capacitador da igreja. Ele é aquele que nos conduz, nos direciona e nos capacita a fazermos a obra da evangelização. Só que tem uma galera no nosso meio que vulgariza os dons do Espírito Santo, e dentre eles, o falar em línguas. Gente, até criança não crente na rua, vira e mexe, solta um balabalai, um balamacia. Por quê? Porque as pessoas ouvem, analisam o nosso comportamento. Em alguns lugares, o comportamento é esdrúxulo. Fala, o outro lá tropeçou, falou em línguas. O outro lá... Gente, eu estava dentro de um setor de trabalho terceirizado para a Petrobras. O cara estava no banheiro, lendo o jornal, sentado no trono,
E cada pum que ele soltava um candarébia. Gente, a galera ficava assim, ô irmão, o que está acontecendo ali? Que mistério é aquele? O ímpio perguntando, que mistério é esse? Que tá o irmão lá com o jornalzinho dele, lendo as notícias do dia, e candarébia, e Eteplai. Rapaz, a gente ficava... Eu fiquei, gente, como é que pode isso? E uma galera dentro do banheiro, rapaz, o pessoal não ligou nem pro fedor. E o pessoal ficou ali esperando ele. Irmão, o que você recebeu? Eu falei, irmão, não recebeu foi nada, ele liberou, irmão. Ele tava botando pra fora o que era ruim. Agora, eu falei pra ele, pô, irmão, tá de brincadeira comigo, né? Os caras tudo aqui do lado de fora, me zoando, me perturbando e falando assim, pô, vocês crentes são tudo assim? Pô, vocês não têm reverência, o que é da ordem do culto de vocês? Eu falei, opa, alguém tá entendendo. Aí o outro lá falando, aí ele ficou chateadinho, aí quis brigar com o cara lá, o cara falou assim, meu irmão, se deu respeito, foi a tônica da conversa. E muitos crentes, irmãos, não se dão respeito. Aí o mundo zoa, aí fala assim, o mundo está escarnecendo. Você dá mole? Lembra do Bispo Arnaldo? Irmão, tá aqui, vou tomar essa cervejinha. Aí falava línguas, imitando lá. Aquilo é uma sátira debochada, porque eu não acredito em todo humor, não. Mas por quê? Porque ele viu os crentes debochando. Se você, que é cristão, usa o poder das línguas para ficar brincando, para ficar zoando, para ficar contando piada, para ir no banheiro, na hora da... Você fala em língua... Mano, gente, pelo amor de Deus, vamos falar de Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo de número 7 do capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Paulo, ainda ensinando a igreja, ele vai dizer que se você for falar em línguas e ninguém for interpretar, fica caladinho. Ou fala ali consigo mesmo. Mas o povo quer demonstrar, né, irmão? Tei! Ting! E tal! Agora, qual a necessidade da gente estar falando em língua toda hora? Porque o povo do mundo já acha a gente doido. A gente está só dando credencial na mão dele para atestar aquilo que eles andam falando de nós. Mas quando a manifestação do poder do Espírito Santo vem, até o ímpio consegue discernir o que é de Deus e o que não é. Pegou? Aí vem um camarada dizer que não, uma luz bateu na minha testa toda vez que eu falo um T é um mistério. Você acredita nisso? Você acredita nessa vulgarização das línguas dos nossos dias? Como cristão, como nós devemos nos posicionarmos? Você que acredita no dom de línguas. Porque não adianta falar o idioma do céu, que você fala com um pai em secreto, se você não sabe segurar a sua língua do lado de fora. Fora do culto, fora do padrão da espiritualidade que você traçou aí para você. Deixe seu comentário, eu quero ler o seu comentário. Envie esse vídeo para alguém, joga lá no grupo de estudo da sua igreja, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro,
para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta. Tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.